que fala sobre o uso medicinal da cannabis, que tem ganhado muito espaço, reconhecimento científico no Brasil e no mundo, especialmente em tratamentos que envolvem dor crônica, epilepsia, ansiedade e outras condições clínicas. E tudo isso será discutido, colocado num pacote para um evento inédito e pioneiro que vai reunir profissionais de saúde para uma capacitação completa sobre esse acompanhamento. E a gente está recebendo aqui hoje justamente para falar sobre essa iniciativa promovida pela Associação Liamba de Plantas Medicinais, em parceria com várias instituições convidadas, a Letícia Ravelli, ela que é farmacêutica e diretora técnica da Associação Liamba. Então, Letícia, para começar, explica para a gente como é que vai ser esse evento e o que representa a realização desse evento pioneiro sobre a cannabis medicinal aqui em Alagoas. Bom dia. Bom dia, pessoal. Agradecer mais uma vez pelo espaço para a gente estar falando sobre esse assunto. Mas o assunto da cannabis está avançando e o nosso estado também. Tanto é que a gente tem uma lei estadual que fala sobre o acesso universal a tratamento com a cannabis. E essa própria lei fala sobre a implementação de atividades de pesquisas e de profissionalização dos profissionais da área da saúde, de direito, gestores de cuidado que queiram se aprofundar mais sobre esse tema, porque agora a gente vai ter a cannabis no SUS, né, do nosso estado, e para que a gente tenha cannabis no SUS do nosso estado, a gente precisa de profissionais capacitados para atender a população. Então, a Associação Liamba de Plantas Medicinais, junto com a Uncisal e outras entidades, resolvemos criar esse curso, onde a gente vai trazer uma aula aberta agora no dia 7/11, a partir das 9 horas da manhã, no auditório da Uncisal, para falar sobre a aplicação multidisciplinar, né? Quais são as profissões que podem estar trabalhando acerca dessa planta. Há um detalhe importante que quando a gente mistura ciência, Thaís, e a questão clínica, há ainda também a questão jurídica, porque há de forma muito clara, há um preconceito, né, em relação e a distinção do que é para uso medicinal, o que é para uso recreativo, que ainda não é permitido no Brasil. A gente avançou para o uso medicinal, mas ainda assim, como a questão da legislação regula a plantação da própria erva para a produção do óleo, em alguns casos, há sim a necessidade do habeas corpus preventivo. É o que acontece, por exemplo, com a liamba, para poder operar e produzir esse óleo para filhos, para as mães, né? E que tem ali os seus filhos com autismo, por exemplo. Tem sido assim essa realidade ainda, né, Letícia? Isso. Aqui em Alagoas, o nosso maior número de pacientes que a gente atende são crianças atípicas e a gente dá acesso ao tratamento e o acompanhamento terapêutico. Então, a gente consegue colocar essas famílias em contato com médicos prescritores, farmacêuticos que consigam acompanhar o tratamento, a evolução daquele paciente. Quem pode participar da aula do dia 7? A aula é aberta. Qualquer pessoa que tem interesse em acompanhar, entender como poder trabalhar com essa planta aqui, não só dentro do estado, mas em todo o território brasileiro. Então, médicos, farmacêuticos, qualquer profissional da saúde, quem tiver interesse também, que não seja da área da saúde, mas tem interesse em conhecer os benefícios da cannabis e saber como é que é essa parte regulatória e ética do uso terapêutico que também vai ser abordada, né? Também, principalmente estudantes, né? Que é onde a gente bate naquela tecla. Tá na hora das universidades abrirem uma matéria que fale sobre o sistema endocannabinoide, que é um sistema tão importante porque ele está presente em todo o nosso corpo, em todos os nossos órgãos. Aqui com a gente também participando, Luiz Mazo, produtor da TV Gazeta de Alagoas. Fala, Mazo. Olá, bom dia a todos. Eu queria saber o seguinte, no início da entrevista, você falou que o SUS aqui em Alagoas está em vias de disponibilizar esses medicamentos feitos à base do canabidiol. Já tem uma data para isso? Isso já está acontecendo? Isso está em vias de acontecer? Qual o teu cálculo aproximado para que isso daí esteja, digamos assim, de forma concreta já ocorrendo? Então, existe uma lei e existe a regulamentação dessa lei. Não sei trazer essas informações porque a regulamentação está seguindo em sigilo. Então, não sei trazer essas datas. Mas o que chegou até mim é que as únicas condições que vão ser atendidas no momento são a epilepsia. As outras condições, patologias, não vão ser atendidas. E
por mais que não tenha no SUS, a gente tem outras vias para que essas pessoas, que no caso não têm epilepsia, tenham outras condições, possam ter acesso, né? Que é através da defensoria pública, através de associações e da própria drogaria, né? Nas drogarias também tem acesso ao tratamento. Isso quer dizer, então, que num breve tempo, mães e pais que têm filhos com epilepsia, em grau severo, acredito eu, né? Isso. Eles vão poder chegar num posto de saúde e pedir o remédio para os seus filhos. É isso. É isso. E aí é onde entra a importância de ter um médico prescritor ou um dentista prescritor que vai analisar a situação daquele paciente e prescrever de acordo com aquela necessidade para que ele consiga chegar no SUS e tirar aquele medicamento de forma gratuita. E aí vem mais uma responsabilidade de ter os profissionais do SUS para estar fazendo a dispensação correta e o acompanhamento terapêutico daquele paciente. Letícia, a gente sabe que, claro, qualquer coisa que vá de encontro à grande indústria farmacêutica, né, que produz aí as grandes fórmulas do mundo, é sempre um remar contra a maré. Mas por que os remédios à base de cannabis, eles se popularizaram e ganharam notoriedade na sociedade? O que é que eles têm de diferente em relação aos remédios produzidos por grandes marcas, né, e grandes laboratórios? O nosso próprio corpo produz a nossa própria cannabis. Então, a gente está suplementando algo que o nosso corpo produz. Então, a gente consegue, através da cannabis, extrair um medicamento que é semelhante a uma substância que seria a anandamida, que é produzido pelo nosso corpo. Então, às vezes, o paciente tem um problema no fígado que não é direcionado ao fígado, mas sim ao sistema endocannabinoide presente naquele fígado. E aí existem receptores espalhados em todo o nosso corpo, prontos para receber aquela medicina e realizar uma ação benéfica. Então a gente está falando de uma medicação que, por conta de estar em equilíbrio com o que tem no corpo, vai ter menos efeito colateral. A gente não tem dependência química utilizando a cannabis. E já tem benefícios comprovados, né? É importante dizer isso. Para que patologias? A gente trouxe a epilepsia aí, que é uma das mais... Mas tem outras, inúmeras patologias que podem ser tratadas. E eu conheço, Letícia, muito... Você falou, muito... Num breve, curto espaço de tempo, a gente vai estar buscando nos postos de saúde a medicação. Mas eu conheço ainda muita gente que tem parentes com mal de Parkinson, por exemplo, e que já tem benefícios comprovados com o uso da cannabis medicinal, mas não sabe nem por onde dar o primeiro passo para ter acesso a essa medicação. Aí você vai para a associação, vai para a drogaria, mas se você chega, você encontra uma barreira, muitas vezes em vários lugares. Então, qual o caminho mais fácil? Qual o acesso mais fácil, no seu ponto de vista, para conseguir essa medicação? Então, eu acredito muito na ação de associações canábicas, porque se a gente está aqui falando hoje sobre o acesso à medicina canábica, é porque houve essas pessoas, né, que criaram associações e que fizeram um trabalho que o Estado não quis fazer, né, que fecha os olhos para ser feito. Então, a associação ela se reúne para poder fazer um trabalho que o Estado ainda não faz. Por que associações é um caminho mais fácil? Porque se você chegar numa associação que seja séria, né, você vai ter o contato com aquele médico que é ideal para a sua condição. Então, vai ter médicos que são especialistas em prescrever cannabis para autismo, em prescrever cannabis para dor, em prescrever cannabis para ansiedade. E através da associação, você consegue um leque de produtos que ainda não se tem nas drogarias, por exemplo, que se trabalha muito só com CBD isolado, né? A associação você consegue ter uma produção mais individualizada, pensada na necessidade daquele paciente. Fora o acompanhamento terapêutico, porque a gente acredita muito na individualização, né? Então, a gente consegue ver a evolução daquele paciente, se o paciente não está evoluindo. A gente entra em contato com o médico, para o médico rever a prescrição, ver outras formas de via de administração e a gente poder fazer um laudo evolutivo daquele paciente. De acordo com a lei aprovada aqui no estado de Alagoas, a Lei 8.754/2022, ela tinha que ter um primeiro passo para quais doenças seriam feita a liberação, apesar de que os pesquisadores da área já têm uma gama maior. Então, elas pegaram aquelas que já têm, inclusive, em reconhecimento internacional, que são os casos mais graves de epilepsia, crianças que têm até 50 convulsões num dia. Isso é muito grave, você está com um pai e vê uma criança nessa condição. Então, num primeiro momento, atende a essa demanda. Mas a própria lei prevê
que a cada momento que você juntar mais elementos científicos, você pode avançar também para outras enfermidades. Por exemplo, eu já conversei com a Letícia em outras oportunidades e o uso do óleo, por exemplo, já foi para pessoas que fazem tratamento prolongado de câncer, principalmente aquelas que estão ali já numa fase considerada de cuidados paliativos. Por quê? Porque a qualidade de vida é que é o objetivo principal. Conseguir dormir, conseguir se alimentar, reduzir o efeito colateral extremo de uma químio, entendeu? Só sabe quem passa e convive com essas situações. Então, associações como a Liamba já tem essa referência, né? Por conta do exercício prático. Agora, tem que passar pelo critério científico para poder, naturalmente, atender a demanda da lei. O que já foi mais distante, hoje está mais perto. É por isso que agora vocês estão partindo para tentar capacitar mais pessoas. Essa é a ideia. Exatamente, porque se o paciente chega no próprio SUS, precisa do tratamento com a cannabis e o médico não sabe prescrever, do que adianta ter uma lei que fala sobre o acesso universal. E onde surgiu essa ideia do Capacita Cannabis, que é isso, capacitar profissionais que queiram trabalhar com a cannabis, que trabalham no SUS e que vão atender essa população, né? Não só médicos prescritores, dentistas, como também enfermeiros, farmacêuticos, os próprios estudantes, porque tá aí, é um mercado, não é só aqui em Alagoas, é no Brasil todo. As próprias associações precisam de profissionais que atendam e que saibam trabalhar com a cannabis, né? Seja para prescrever, seja para acompanhar, seja para dispensar, tirar uma dúvida daquele paciente. Se o acesso à prescrição não chega ao paciente, não tem como dispensar o tratamento com a cannabis para ele. É aquela história, né? O médico precisa ter a visão dos benefícios do medicamento e pensar na possibilidade na hora de prescrever, na hora que o paciente estiver ali em consulta. Se não tiver isso, essa porta aberta, se não tiver essa visão do médico, realmente fica complicado para que o paciente chegue a essa medicação. Mas a gente vai conversar muito ainda sobre esse tema. A Letícia Ravelli vai com certeza voltar outras vezes aqui ao Jornal da Mix para a gente debater e falar também sobre o evento, como foi e outras iniciativas que com certeza acontecerão. Obrigada, Letícia, pela participação. Repete aí o dia e como é que faz para se inscrever. Vai ser no dia 7/11, no auditório da Uncisal. Tem um link de inscrição na bio do Instagram da associação, que é o @liamba.ong. Então, você vai fazer a inscrição, é totalmente gratuita. A inscrição é para o certificado de 5 horas aula. Então, ainda conta como parte flexível, você que é estudante, adiciona também lá no seu currículo. Queria agradecer a Letícia Ravelli, farmacêutica e diretora técnica da Liamba Associação, tá? Você que tem dúvida, vai lá, comparece, entra no Instagram, conversa com a Letícia, ela vai tirar toda a sua dúvida. Essa é uma luta em todo o mundo, tá? Contra os grandes laboratórios que muitas vezes têm grandes fórmulas, mas infelizmente os efeitos no corpo são diferenciados, porque afinal de contas são drogas químicas, né? Vou dar um exemplo aqui de uma droga muito consumida, pessoas da minha família já consumiram muito, diazepam. Né? Tem uma família de pans aí, mas o diazepam é muito conhecido e vendido de forma indiscriminada. As pessoas aí tomando diazepam para dormir, acordando ainda com aquela sonolência, é um sono artificial, né? Que altera inclusive o seu corpo e que a longo prazo, acreditem, prejudica a memória também das pessoas. Então você que quer romper com essa realidade, tá aí então essa oportunidade agora no dia 7. Um abraço, Letícia, até a próxima, 7h18, vamos para um rápido intervalo comercial. Olha, agora eu quero falar para você sobre